Para começar, vamos nos inteirar completamente. Vamos assistir esse VT. No sábado, dia 28 de novembro, mais de 100 pessoas foram mortas por um grupo terrorista na Nigéria, que corresponde ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental e de implantação radical da lei islâmica. O atentado ocorreu na aldeia localizada no estado de Borno, nordeste da Nigéria, onde o grupo realizou ataques desse tipo no passado e se mantém ativo na região, onde os terroristas mataram pelo menos 30 mil pessoas na última década. Mas até quando pessoas serão mortas pelo radicalismo? Segundo o Índice Anual de Terrorismo Global, as maiores reduções nas mortes ocorreram no Afeganistão e na Nigéria. No entanto, eles ainda são os únicos dois países que sofreram mais de 1.000 mortes por terrorismo. A Nigéria vive com um medo e uma dor que jamais alguém conseguirá explicar, com o receio de acordar e não saber como será o seu dia, e a incerteza se existem forças de proteção. Além disso, a angústia por viver em um país onde pessoas são assassinadas friamente, filhas são sequestradas e vilarejos são exterminados é algo avassalador para qualquer ser humano. O radicalismo nunca deve ser maior que a dor de uma pessoa. Até que ponto conseguiremos ou tentaremos mudar essa situação? Começa agora o nosso Papo Reto. Olha, gente, para a gente entender completamente toda essa situação e também o porquê do radicalismo religioso, político, eu vou conversar hoje mais uma vez com o Leandro Consentino. O Leandro, ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor em Ciência Política pela mesma universidade, né? É professor do Instituto Siddhartha na graduação do INSPER e na pós-graduação Fundação. A gente vai falar sobre a dor da Nigéria. Eu recebo com muito carinho e quero agradecer. Muito obrigado, professor Leandro. Obrigado por mais uma vez estar conosco, nos trazendo pistas, direções e fazendo com que a gente aprofunde. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo que você oferece a nós aqui, a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo. Boa tarde, padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí falando com os telespectadores do Bendita Hora e com você também, novamente. Sempre um prazer. Muito obrigado. Me explica, professor, o que está acontecendo na Nigéria? Mais ou menos dá uma geral naquilo que está acontecendo na Nigéria. Perfeito. A Nigéria é um país bastante grande na África, um país que tem bastante recursos também, um país sentado em cima de uma reserva de petróleo muito grande. Sim. E que tem ali um conflito latente do ponto de vista religioso, né? No sul da Nigéria, ele é majoritariamente cristão. E o norte da Nigéria, ele é, como o norte da África também, é majoritariamente muçulmano. Isso não teria problema nenhum. Aqui no Brasil, por exemplo, nós convivemos muito bem com todas as religiões e tudo mais. O problema é que lá a gente tem um setor dos muçulmanos que são fundamentalistas, né? E que se, organizaram dentro de uma organização chamada Boko Haram, né? E o Boko Haram, que é que você estava passando aí no VT muito bem, é justamente essa organização jihadista, essa organização fundamentalista que busca impor a sua vontade com relação ao restante da Nigéria e ao restante, inclusive, ali dos países, né? Não afeta só a Nigéria, também tem braços no Níger, em Camarões, né? E aí eles perpetram ataques terroristas para tentar mudar a direção desses determinados países que estão mais localizados, vamos dizer assim, estão ideologicamente mais próximos do Ocidente, mais próximos do mundo cristão do que os outros, as outras regiões ali. Mas o objetivo é somente religioso ou existe alguma coisa política por trás disso, professor? Na verdade, o meio religioso é um meio para a conquista chegar no poder, né? Então, quer dizer, a ideia toda é doutrinar. O Boko Haram foi formado como uma escola para doutrinar, na verdade, determinados setores ali, para que eles se organizem politicamente e em algum momento comecem a influir. Então, a percepção do senhor está certa, é político, mas o meio é religioso. Nós temos você disse que o norte é mais muçulmano, islâmico e o sul é mais cristão. Nós temos na proporção, se tem uma maioria cristã, maioria muçulmana, como é?
na Nigéria? É muito próximo, na verdade. É um pouquinho mais de muçulmanos e um pouquinho menos de cristãos. Mas é coisa de 50, 40 e os outros 10 são de outras crenças tribais ali da África. Então, na verdade, quase empata, né? Ô, professor, mas então existe uma falha de segurança da estrutura do país? Por que a gente vê atentados ainda acontecendo? Ou seja, o governo, ele tá de repente sendo conivente com isso, deixando isso, ou realmente não tem como conter? Realmente a gente tem ali uma situação bastante complicada. Na África, a maioria da África negra, a gente costuma falar de estados falidos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar. A Nigéria passou por um longo período de ditaduras, de guerra civil, e ela começou a reencontrar o caminho da democracia muito recentemente. Então ainda é um estado que tem dificuldade de combater esse tipo de atentados, esse tipo de milícias organizadas, e a própria forma como isso se imiscui na religião também acaba dificultando um pouco o combate disso, e a gente já está assistindo a atuação do Boko Haram de forma violenta desde 2009, 10 por aí, é que eles aumentaram o tom desses atentados. Então o senhor vê como é uma coisa que já está perdurando no tempo aí, que é de difícil resolução, não é fácil não resolver aquilo, porque o cunho final deles também é formar o que eles chamam de califado islâmico, como o Estado Islâmico, né? O Boko Haram, ele tem conversas, ele tem área de contato muito forte com o Estado Islâmico, e a ideia final é formar, de fato, um califado islâmico próprio ali no norte da Nigéria, né? Professor, tem muita pergunta para fazer para o senhor. Nós estamos conversando com o doutor professor Leandro Consentino, está nos ensinando e nos mostrando tudo isso que está acontecendo. É muito bom para a gente esclarecer, é bom para que a gente possa se inteirar sobre tudo isso. Ô, professor, além dos ataques terroristas, a gente sabe que também na Nigéria tem muito esse assassinato, sequestro, né? E a gente vive uma situação muito triste, né? Por que essa realidade está tão enraizada, essa violência está tão enraizada no país? Na verdade, eu acho que é uma característica que a gente pode ter do continente africano como um todo, né? Isso. A África, ela passou por um processo de guerras civis porque os países lá, eles não foram formados de maneira orgânica, não nasceram como a gente no Brasil, que tem uma identidade, que foi sendo construída, etc. e tal. Lá, os colonizadores europeus, ali em determinado momento, dividiram a África e falaram: aqui você vai ficar um tanto para cá, um tanto para lá, você vai morar junto com essas pessoas. Mas eu não me identifico, eu não sou da mesma religião, eu não era da mesma tribo. Não tem problema, você vai ficar no mesmo país. Então, a forma como o Estado nasceu ali na África é uma forma muito complicada e acaba gerando com que esses conflitos fiquem eternamente reacendendo ali, né? Porque na verdade, a África era dividida em clãs, né? Em clãs e tribos, né? E os colonizadores dividiram entre eles, a Europa dividiu entre eles, né? Aqui é da França, aqui é da Inglaterra, e foi isso que aconteceu, né? Sem respeitar completamente essa identidade de clãs e tribos. Então, você pegar o mapa da África, ele é quadradinho, direitinho, isso, né? As fronteiras lá, elas são desenhadinhas de forma quadrada. Por quê? Porque elas foram desenhadas num gabinete, elas não nasceram naturalmente, né? Então, aí você vê o potencial de barril de pólvora que tem ali dentro, né? Isso acaba afetando o desenvolvimento econômico do país, porque a gente não vê nenhum país africano, principalmente subsaariano, decolar. A gente não vê isso decolar. Isso afeta a economia também, o desenvolvimento do país? Com certeza. Da Nigéria, por exemplo, que a gente está falando, ela é o potencial mais rico que tem ali. Ela tem petróleo, ela tem quase 200 milhões de pessoas no seu território. Ela é um país bastante pujante que promete ser um país desenvolvido, mas para um país conseguir desenvolvimento, ele precisa de instituições fortes. E isso, infelizmente, nenhum país da África ainda conseguiu fazer essa lição de casa suficiente por causa justamente desses fatores históricos. É o que a gente chama de dependência da trajetória histórica, né? Infelizmente, ali os fatores ainda atrapalham bastante. A gente sabe que tem uma situação de medo muito grande, latente na população, né? Esse medo da população de ser atacado, né? O medo de manifestar a sua fé, a sua religião, né? Existe esse medo na população, né? Com certeza, o objetivo do terrorismo é justamente incutir o terror, né? Por isso chama terrorismo, né? Incutir o medo, né? E isso a gente tem em países que estão nessa situação, mas a gente não pode esquecer que nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos uma violência urbana enorme também, né? Então, quer dizer, a gente também tem que fazer uma lição de casa. Óbvio que os casos são bem diferentes, mas a gente também precisa fazer essa lição de casa, porque o problema da segurança pública é um problema que sempre vai afetar o desenvolvimento, e a gente sofre isso na pele aqui, né? O professor, já teve tentativa de repente, minimizar ou mesmo, de repente, de desmantelar o Boko Haram?
Já teve, mas eu acho que todas as tentativas falharam justamente porque elas partem de algo que vai de cima para baixo, não há um diálogo do ponto de vista das lideranças ali locais para tentar fazer esse desmantelamento. Enquanto você tentar soluções que venham de fora para dentro, você não vai conseguir chegar a contento, né? As soluções precisam ser, de um lado, da inteligência, né? Por exemplo, a Al-Qaeda e todos esses outros células terroristas foram desmantelados com muita inteligência, mas também com cooperação interna daqueles determinados países. Enquanto não olharem para isso, vai ser difícil. E só fazendo mais um adendo, padre, talvez não haja tanto interesse, né? Porque quando a gente vê lugares com bastante interesse geopolítico ali, aí é mais fácil a gente imaginar que isso vai ser desmantelado. Agora, a África é sempre aquele estigma de, deixa para depois, né? Eles têm sempre problema de violência, resolve isso depois, e são vidas humanas, infelizmente, que vão sendo perdidas, né? Professor, e a ONU nessa história, nesse imbróglio todo? Qual que é o papel? A gente não vê muito a ONU, de repente, se manifestar nessa situação da Nigéria. Pois é, a ONU se manifesta, mas o problema é que a Organização das Nações Unidas, ela não tem, a gente fala que em relações internacionais que ela não tem poder de fogo, ela não tem dentes, né? Ela não é armada, né? Ela só é armada na medida em que se autoriza uma operação de força e que as potências concordam, e as potências hoje estão olhando menos para isso. A gente tem uma questão pandêmica aí que não é brincadeira também, e infelizmente as energias estão sendo canalizadas para outro lado e as Nações Unidas não têm talvez braço suficiente para conseguir lidar com essa situação, e não há interesse, de fato, também das grandes potências de resolver isso de uma forma tão dura quanto se fosse dentro do país delas, né? Professor, a última pergunta, prometo, eu sei que é uma pergunta difícil, mas o que fazer, de repente, diante dessa situação? Eu acho que é uma pergunta difícil mesmo, né? Se a gente tivesse uma solução pronta, né? A gente conseguiria aplicar para vários lugares, inclusive para o nosso problema de violência também. Mas eu acho que o que fazer é basicamente sentar com as lideranças locais, tentar estabelecer diálogo, inclusive regional ali, como eu disse, o Boko Haram não é uma organização que só atua na Nigéria, ele atua em outros países também, e tentar chamar atenção para a comunidade internacional para que essas potências que a gente estava falando que não têm interesse comecem a se mover. Acho que organizações da sociedade civil têm um papel fundamental nisso, né? Então, as organizações que atuam ali, Médicos Sem Fronteiras, Human Rights Watch, né? Todo esse corpo de organizações de direitos humanos começar a alertar e nós darmos força para isso, né? A gente pode contribuir com isso também, porque a internet é uma ferramenta poderosa. Sim. Se a gente conseguir, de alguma forma, ajudar nessa pressão, eu acho que a gente pode tentar mirar para um futuro melhor ali, mas não é uma questão de fácil resolução mesmo. Professor, eu agradeço, o senhor, muito obrigado. O senhor sempre colocando a gente por dentro dos conflitos, das soluções, isso é muito bom. Olha, eu sempre peço o Rodolfo para trazer sempre o senhor aqui mais vezes, porque aí o senhor deixa a gente por dentro de tudo. Muito obrigado, obrigado. Quero agradecer mais uma vez por o senhor dispor do tempo de estar com a gente, obrigado por nos esclarecer, obrigado por nos deixar por dentro de tudo que está acontecendo, principalmente desses momentos até difíceis aí na África, como nós vimos hoje. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, professor. Eu que agradeço, padre. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado.